Seja bem-vindo ao último episódio da primeira temporada de Conversa com a Tropa. A entrevista de hoje é especial. É com o ator André Ramiro, um dos protagonistas do filme. Ele faz o aspirante Matias no Tropa 1 e também no Tropa 2. Vamos conferir? Eram uns anjinhos. Mas era de caras assim que eu precisava. Quer dizer, na verdade eu precisava da inteligência de um e do coração do outro. Mais um Conversa com a Tropa. Estamos aqui e hoje um convidado super especial, um dos protagonistas do filme, que eu tenho certeza que todo mundo que está ligado aqui na série vai curtir essa conversa. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, André Ramiro, na nossa Conversa com a Tropa. Opa, obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Muito bom te ver depois de anos, né, cara? Daquele trabalho que a gente fez, né? Aliás, do trabalho que a gente fez, o Tropa, né? Que deu uma balançada boa, né, nas nossas vidas. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas um prazer estar aqui com você, Guilherme. Oi, eu te agradeço muito. Com certeza, seu nome era sempre citado lá nos comentários e nos pedidos. Não? Pô, vamos chamar o André, e que bom que você está aqui. André, a gente sempre tem feito o seguinte, esse itinerário aqui no Conversa com a Tropa. Primeiro é saber como é que despertou essa questão artística na sua vida. Se você já tinha intenção de ser ator antes do filme, né? Conta um pouco para a gente como é que foi esse seu chamado para a vida artística. Olha, Guilherme, a minha vida é uma sucessão de, como é que eu vou dizer, rapaz, de uma sucessão de bons sustos, talvez seja isso, né? Eu, antes de me tornar ator, eu já era rapper, né? MC. Eu participava de batalhas de MC na Lapa, na tradicional Batalha do Real, acho que muita gente conhece, muita gente que curte, né? É, e faz parte da cultura hip hop conhece, né? Então, assim, a minha veia artística, né? A minha carreira artística basicamente começou por ali, né? Com o sonho de gravar um primeiro disco, participando de batalhas de MC, escrevendo várias músicas, e era ali que eu tinha escolhido para realizar o meu sonho e viver minha vida daquilo, né? Eu tinha um sonho de viver, né, da música, do rap, né? Já tem mais ou menos uns 20 anos de cultura hip hop, tentando resumir, né? Era morador da Vila Kennedy, favela da Metral, zona oeste do Rio de Janeiro, pai de um filho, naquela época, que tinha acabado de nascer, né? Pouquíssimo tempo, isso foi mais ou menos 2005. E o trabalho, né? Eu trabalhava, né? Assim, para ganhar minha grana, né? O trabalho que eu tinha era como porteiro de cinema na época. Ou seja, eu trabalhava como porteiro de cinema de dia, à noite, geralmente aos fins de semana, eu ia para as batalhas de MC. Mas quando tudo aconteceu, assim, quando as portas se abriram, né, para minha carreira, de uma maneira um pouco inusitada, eu estava ali, trabalhando na portaria de cinema e com um sonho de gravar já o meu primeiro disco, porque eu já tinha participado já estava participando das batalhas de MC, já tinha ganhado alguns campeonatos. Eu falei, bom, tá na hora de Sim. gravar meu disco. Eis que recebo uma ligação, indicado pelo João Velho, filho da Cissa Guimarães, né, Paulo César Pereio, queridaço, que já participava ali das batalhas de MC com a gente, deu meu telefone ali para o pessoal da produção, né, da Zazen Produções, pessoal da produção de elenco. O pessoal entrou em contato comigo me chamando para fazer um teste para um filme sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Então, a partir daí eu falei, bom, eu não sou ator, né? Vocês têm certeza que vocês querem me ver? E eles disseram, não, a gente quer ver você assim mesmo. Fui lá, fiz inúmeros testes, participei de uma oficina, né? Acho que você lembra, né, como foi o processo, né, Guilherme, na época. Participei de uma oficina também para ver realmente quem, né, para avaliar realmente quem pegaria o personagem, no caso Matias e os outros personagens do filme. Mas fui ali totalmente descompromissado, assim, sabe? Totalmente despretensioso, sabe? Para viver uma coisa que até então não tinha vivido, uma galera me chamando para fazer cinema, e eu falei, cara, não vai dar para mim isso não, porque eu cheguei lá, eu comecei a ver uma galera que tinha feito Cidade de Deus, um pessoal que estava na novela das 9, uma galera de muito know-how, né? Eu falei, bom,
vou viver isso aqui o máximo que eu puder, vou aprender o máximo que isso aqui. Daqui a pouco eu vou voltar para minha vida ali, fazer minhas batalhas de MC, gravar meu disco, e é isso. Cara, uma semana depois de todo esse processo, né, de testes, eu recebi uma ligação dizendo que eu tinha ganho o personagem. A partir daí, minha vida mudou, cara. Deu uns 180, percebi que eu tinha talento pro negócio, e eu falei, cara, é isso, vou me aventurar aqui também. Mas, assim, no processo de filmagens, eu percebi que eu estava trabalhando com uma galera de muito know-how, né, muito mais tempo de carreira que eu. Eu falei, cara, eu preciso estudar. Se eu quero ser ator, né, também, né, eu preciso estudar. A partir daí comecei a procurar cursos, workshops, fiz inúmeros curtas-metragens, assim, já perdi até as contas de quantos curtas-metragens eu fiz com uma galera experimental, uma de praticar cinema mesmo, sabe? Sim. E a partir daí tudo aconteceu. Me mantenho aí nessa brincadeira aí de, acho que uns 15 anos de carreira. Ô, André, quando você conquistou, né, o personagem, definitivamente, a gente tem falado direto aqui, eu já contei a minha história e vários colegas, a gente Uhum. não tinha acesso ao roteiro, né? Mas você tinha a percepção de que era um personagem grande, assim, que era um dos motores da história? Você já tinha essa noção? Então, Guilherme, como você mesmo disse, a gente não tinha o roteiro, né? Era uma das. É, o processo, né, o processo de preparação para o filme com a Fátima Toledo era assim, né? Você não lê o roteiro, você vai lá, ela lia as cenas para você, você entendia as cenas e fazia com as suas palavras, praticamente no improviso, né? A gente atuava falando como a gente está falando aqui, por exemplo, Sim. né? Eu fui entendendo, né, grande parte das coisas no meio do caminho, né? Óbvio que quando eu cheguei, assim, as pessoas me falaram como é que era o personagem, o peso que ele tinha, mas eu fui entender de fato o processo de preparação, né, para o filme. Então foi aí que eu fui entender o peso do negócio. Eu falei, ih, Sim. rapaz, o negócio aqui é sério, né? E agora, que letra é essa aqui? Não tô vendo. Que letra é? É um A também. A? É um A também. Ele tem problema de vista, eu não tinha reparado isso ainda. Deve ser por isso que ele tá indo mal na escola. Eu, quando eu tinha a idade dele, tinha essa mesma dificuldade. O Otto Júnior esteve aqui com a gente, foi um dos últimas conversas, e ele falou uma coisa que alguns não sabem, né? Que a ideia inicial seria a narração feita pelo Matias, né? Que o Uhum, Matias seria o narrador da história. sim. Tanto é que isso impactou diretamente o personagem que ele ia fazer, que ele ia ser o pai do neto Hum, e que voltaria em flashbacks. Então ele falou que foi até um investimento que a produção fez, ele gravou um monte de cenas e que uhum, no final, né, no famigerado segundo corte, terceiro corte e tantos cortes, né, aham, às vezes vai um monte de cena que a gente fez que é muito bacana que acabam sendo eliminadas do filme, né? uhum. Como é que foi essa questão? Você chegou a fazer narração também? Ou essa ideia já foi sendo mudada ali no meio do caminho, André? Então, depois do processo de filmagens, né, naturalmente, veio o processo de edição do filme, né? E é ali que muita coisa fica definida, né? Que as coisas se definem. Eu, de fato, gravei todos os offs do filme. E o Matias, ele era realmente, assim, o cara e o personagem que iria contar essa história para o público. Mas, de fato, não sei o que aconteceu no meio do caminho. Acredito eu que, não sei, o Braulio, o Montovani, né, o roteirista, o José Padilha e quem sabe até o Wagner entenderam que o filme talvez fosse melhor contado pela narrativa de um personagem mais velho ali naquele universo, mais experiente, que no caso foi o Capitão Nascimento. Então, as coisas aconteceram dessa forma, né? Foi escolha do diretor, né? Eu de fato gravei todos os offs assim. No início não entendi muito bem o caminho que a coisa estava tomando, mas cara, é assim, eu de uma maneira geral, eu só tenho que agradecer, né? Você imagina, eu era um menino, né, de 25 anos que vivia ali no anonimato com um sonho de gravar um disco, de viver a vida, né, da música, porque naquela época, né, a gente ainda não tinha essas redes sociais, Sim. esse com essa batalha de likes e todos esses impulsionamentos, né, e tal. Era uma outra época, né? A gente está falando aí de
2006, 2007, né? Foi o início de tudo. E eu só tenho a agradecer, porque, cara, no final das contas, assim, o José Padilha e o Marcos Prado, cara, eles me deram uma profissão, sabe? Me deram uma profissão, tornou meu nome conhecido no mercado, sabe? Mudaram minha perspectiva de vida. É, eu só tenho a agradecer, cara. Só tenho a agradecer a todos com quem eu tive a oportunidade de ter tido contato, sabe, nesse filme, desde a equipe técnica até o elenco, né? Parceiros como o Caio Junqueira, sabe, que está com Deus agora, né? O próprio Milian Cortaz, entre outros também, sabe? Então, independente da narrativa, de quem era a narrativa ou não, o filme ele foi um sucesso, foi um filmaço, né? Já botou a cara dizendo o que tinha para dizer de uma maneira muito honesta, muito sincera. E é um filme que assim que ajudou muito também, assim, me ajuda até hoje na minha carreira, né? É um prazer, assim, é realmente um privilégio, né, ter participado desse filme, sabe? Para mim, tudo que fica assim, o saldo é positivíssimo, assim, sem sombra nenhuma de dúvidas e a única coisa, o único sentimento que fica aqui disso tudo é gratidão, cara. Gratidão a É, Deus e gratidão pelas pessoas que me escolheram para fazer o papel, inclusive a Fátima, né? sim. Fátima Toledo, Dona Fátima. Ô, André, todos nós temos alguma história no sentido de né, fizemos lá o filme, aguardando, né, a estreia, e de repente, eis que alguém mais inusitadamente fala: pô, gostei do teu filme, pô, você está arrebentando. Como é que foi quando te abordaram e falaram do filme que você nem imaginava que já estava pronto, né, ou semi-pronto? Rapaz, foi uma coisa muito doida, né? Porque o filme saiu na Uruguaiana primeiro, né? Ele É. foi lançado na Uruguaiana primeiro, cara. Eu lembro que eu estava morando com uma namorada minha na época no Flamengo. E assim, cara, pô, vivendo minha vida normal, né? Porque até hoje a gente anda de metrô, né? Tá. Sabe, somos cidadãos também, né? Então, enfim. Mas tive que fazer alguma coisa no centro, então eu não estava conectado, né? Eu estava esperando o filme ser lançado no Festival do Rio, acredito eu que em novembro, outubro. De repente, não sei se foi um mês antes, né? Eu não sou muito bom de datas, assim. Eu fui fazer uma coisa no centro, eu estava dentro do metrô, de repente eu entrei no metrô, e aí você sente as pessoas parando, assim. É como se o metrô inteiro, o vagão do metrô inteiro olhasse para mim, assim. Todo mundo virasse o pescoço. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Tô sujo, o que que é? Né? Eu falei, o que está acontecendo aqui? Todo mundo me olhando, e eu assim, eu falei, o que é isso? Aí, de repente, me veio um corajoso no meio do metrô, começou a falar um monte de frase do filme para mim, né? E eu falei, cara, como é que esse moleque sabe disso, cara? Tipo, sabe? E me parabenizando, me abraçando, e de repente, cara, o vagão do metrô todo veio tirar foto comigo. Eu falei, que isso? Aí veio segurança ajudando, tal. Cara, um negócio louco, porque o metrô tinha que andar, né? Né? Na hora que eu desci, assim. Então foi uma loucura, cara. Eu não tava esperando, assim, sabe? Porque com tudo que aconteceu relacionado à pirataria, assim, o filme ele se popularizou bem antes do esperado. Sim. Então foi uma loucura, era aquela coisa, né? De andar assim, sei lá, de 2 em 2 minutos, 3 em 3, 5 em 5 minutos, alguém parar no meio da rua, sabe? E aí você ser aglomerado o tempo todo, e você vai fazer xixi, alguém bate nas tuas costas, você se mija todo. Cara, foram inúmeras coisas, assim, sabe, é, que vieram como uma avalanche, sabe, Guilherme? E eu, de alguma forma, eu intuía que o filme ia ser um sucesso, até por conta do tema, né, que a gente estava abordando, né? Tropa, ele foi um filme que ele veio falando de muita coisa que a gente já estava engasgado há um tempo, né? Muita coisa que a gente já via nos jornais e, de repente, ou seja, foi o primeiro filme, né, a abordar aquele tipo de tema, assim, o tema policial, o tema da corrupção governamental daquela forma, né? Sim. E ele veio quebrando várias barreiras, né, esse filme, e quebrando várias barreiras da minha vida também, né? Porque eu não estava acostumado com nada daquilo, e de repente as pessoas começam a te questionar, começam a te perguntar o que você acha da política, jornalistas e tudo mais, e o negócio é muito forte, né, cara?
O negócio é muito forte. Se você não tiver uma cabeça boa, se você não tiver, no mínimo, uma boa base familiar, sabe, para você manter os seus pés no chão e principalmente orientação, sabe, do seu lado, é muito fácil de você se perder, sabe? Eu, graças a Deus, tive pessoas assim que sempre puxaram meu pé pro chão, sabe, que sempre me incentivaram a fazer o que eu já estava fazendo, que era estudar cada vez mais, me profissionalizar, sabe, e entender que aquilo ali também era passageiro, sabe? Então, mexeu comigo um pouco dessa forma, né? Mas, graças a Deus, estamos aí, né? Deu E tudo veio o certo. segundo, né? E no segundo você também tem uma participação importante, né? Aham. E aí, já era um outro estágio, né? Entre o primeiro e o segundo, o que que aconteceu já nesse turbilhão todo? Você já estava sendo chamado para fazer teatro, outros filmes? Como é que foi esse intervalo entre o um e o dois? Rapaz, uma loucura, assim, porque nessa época eu já estava contratado da Rede Record, né? Eu fui contratado por 10 anos da Rede Record, fui do elenco da casa mesmo, assim, do elenco principal da casa. Porque o Tropa, ele foi lançado, o primeiro, né, em 2007. O segundo foi filmado em 2009 e lançado em 2010. E eu estava ali meio que no início do meu contrato ali com a Rede Record. É, e assim, já gravando algumas coisas ali, já tinha feito novela, já tinha feito, aliás, uma série, né? Acredito eu que na época eu estava gravando a série. E vivendo a minha vida, né? Estudando também, né? Treinando. Eu sou praticante de jiu-jitsu, cuidando da família e estava ali gravando meu primeiro disco também, cara. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu ganhei meu salário. Meu primeiro salário da Rede Record foi ir pro estúdio gravar o meu primeiro disco de rap, que é o Crônicas de um Rimador. Então eu tava naquela época, né? Assim, gravando disco, gravando série, tava vivendo um relacionamento naquela época, namorando e o convite para o segundo surgiu, né? Só que o segundo filme, né, Guilherme, ele foi uma outra configuração, né? Sim. A equipe, né? Os profissionais da equipe, né, já estavam todos ali consagrados, né? O elenco já conhecido, né? O Wagner Moura, ele se tornou coprodutor do filme, acredito eu que um dos produtores também. Então, fui convidado para fazer o Matias de novo e meio que para me despedir dele, né? Porque ele morre no Sim. filme, né? Ou seja, o É. que aconteceu com o Neto acontece com ele, né? O que acontece com o Neto no primeiro filme acontece com ele. O Capitão Nascimento precisava de uma motivação para dar uma reviravolta no filme, né? E o Matias, ele foi para cumprir aquele papel, mas se despediu lindamente do público, né? Acredito eu, né? Acho que foi uma morte na traição, mas de um personagem honroso, sabe? Que acredito eu, assim, até que por conta do meu perfil, né, e de ser um homem preto, brasileiro, de ser aquele policial, né, que a população almeja, né, ver nas ruas e ter como seu protetor, né, na sociedade. Eu acredito que o Matias, assim, ele tocou muita gente de uma maneira muito positiva e deixou o recado dele, o legado dele, sabe? Legal. Eu cheguei até a ser convidado previamente para essa cena específica do enterro do Matias, mas sei lá, aquelas coisas, né, que Entendo. aí você fica felizão, puxa, lógico. Aí depois passou o tempo, passou, aí, enfim, não falaram mais do assunto. Aham. Aí a questão foi, porque ele era o Marimbondo era da banda Podre. Eu falei, poxa, mas com certeza, sim. Entendo. Mas, pô, marimbondo, né, cara? Em uma cena quebrou tudo, né? É, Rapaz, e né? até aquela. Aquela cena ali é muito clássica, Guilherme. Aquela cena ali, velho, é maravilhosa, cara. Assim, pra você ver, né? A realidade ela é trágica, mas é tão trágico que às vezes a gente ri, né? Dessa coisa tragicômica que você não acredita que aquilo ali acontece, né? Mas, E cara, retra... você ali junto com o Millen, cara, e, poxa, aquela cena ali, ela realmente marcou, né? Não é à toa que você também, né, cara, muita gente falou muito bem do seu trabalho, né? Eu acredito que seja isso, sabe, Guilherme? Eu acho que quando a gente pega uma cena, um personagem
que para muitos seja considerado pequeno, sabe? A gente tem que chegar ali e dar tudo, a nossa energia, porque não existe personagem pequeno, né, cara? Sim. A gente tem que abraçar eles com carinho e fazer com honestidade, com humildade. E eu acho que esse foi o reflexo do seu trabalho, foi o que você transmitiu ali, né, cara? Sabe, no Legal, seu né? trabalho. E cinema também já descobri isso, em teatro, em qualquer veículo, mas cinema principalmente é imagem, né? Tá ali, né? Tá respirando, você não precisa estar falando nada, mas se a Exatamente. câmera gostar de ti, valeu, né? É entrega, né? É É, entrega. 05? Sim, senhor. Tenha bondade. 05, se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir o turno inteiro. O senhor vai explodir os seus colegas, o senhor vai explodir os meus auxiliares, o senhor vai me explodir. O senhor vai dormir, seu 05? Não, senhor! Estamos todos confiando no senhor. você falou da questão de ser um homem negro, quanto que isso também tem impacto na sua atuação, na sua atuação também é militante nesse sentido, garantir esse espaço, né, de voz, espaço de fala, espaço de atuação para, né, atores negros, uma população nossa, né, mais de metade da população é de negra, parda, né, aqui como nós, Perfeito. e por que que de repente ainda tem que ser brigado esse espaço? Você acha que estamos avançando, melhorando nessa Bom, situação? Guilherme, primeiro assim, cara, a gente vem de um país, né? Nós vivemos em um país estruturalmente racista, né? Que foi construído e constituído com base em leis escravagistas, né? Ou seja, a gente tem a escravidão, né, como herança aqui desde os primórdios do nosso país, né? Isso se reflete em muita coisa hoje em dia. Isso é óbvio, né? É algo que todo mundo sabe, é, mas é muito importante também dizer assim o quanto houveram, né, homens e mulheres corajosos que já vem tocando nessa questão, enfrentando barreiras, muita gente que tomou porrada, gente até que morreu para eu poder estar falando sobre isso agora com liberdade, né, e com uma certa propriedade, né? Muitas das vezes, né, a missão ela chega no nosso colo e a gente vai entendendo ela no meio do caminho, né, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha, né, uma base e um coração militante, né? Porque eu venho da cultura hip hop, né? A cultura hip hop sempre foi uma contracultura, na verdade, né? E sempre colocou muito bem as questões sociais, né? Em suas músicas, né? E, e com todos os elementos assim que regem a cultura, né? Não só os MCs, né? Mas os grafiteiros, os b-boys, os DJs, né? Quando você, né, vem, né, com uma sigla rap aqui nas suas costas e aqui na sua testa, né, não tem como você não representar ou não ser uma pessoa representativa no sentido de estar muito conectado com todas as causas sociais, né, com todas as causas que vêm sendo abordadas. E não só a questão do racismo, não, mas a questão humana de uma maneira geral. Né? A questão. A gente está falando, óbvio, sobre o machismo também, a gente está falando sobre homofobia, né? E a gente está falando sobre as questões étnicas também, políticas e sociais. Né? Então, o hip hop ele me deu essa base. A cultura hip hop me ensinou muito, foi minha primeira escola, né? Formou o meu caráter, forjou o meu caráter com relação a tudo que a gente vê na sociedade. E assim, no Tropa, né, a gente sabe que grande parte do contingente da polícia, né, militar no Brasil, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é formado de homens pretos, né? Agora também de mulheres pretas também, né? Então, no início ali, por, né, já ser um militante da cultura hip hop, eu captei ali no meio do caminho o quão representativo seria, né, interpretar um policial, né,
que tinha patente, né, um tenente ali da Polícia Militar, preto, e honesto, Sim. né? Então isso gera um impacto muito grande, né, na nossa sociedade, né? Porque assim, o que eu sinto das pessoas até hoje na rua é que o Matias, como eu disse anteriormente, é o policial que todo mundo queria, todo mundo quer, né? E o fato de ser um homem preto, né, vestido de farda, né, e interpretando um policial num papel ali de protagonismo, né, que já é uma outra história também, né, com relação a quando a gente fala de protagonismo preto, né, aqui no Brasil, que Sim. é uma barreira ainda a ser vencida, né? Então, o filme nesse sentido me permitiu quebrar vários tabus também, né? E muita coisa que a gente já vê há muito tempo sente a necessidade de mudança, como por exemplo, né, o assunto que a gente está abordando agora. Nossa, por que que a gente ainda tem que ficar explicando? Né? Por que Entendi. que é tão difícil, né? Então, assim, as coisas estão mudando, assim, pelo menos na área artística, não socialmente de uma maneira geral, mas na área artística hoje em dia você vê, né, artistas, né, homens, mulheres pretas, gays pretos também, quebrando barreiras, né? Mas ainda está longe de ser 50-50, porque a gente está falando também de igualdade social, né? Igualdade de oportunidades. O Matias me permitiu, assim, dar esse recado sem ter que abrir muito a boca, sabe? Só estando ali, representando um papel ali protagonista, sabe? E a partir daí é isso, né? O mais importante é que, assim, deixar esse legado, sabe? Que, óbvio, esse legado não é meu, veio muita gente antes de mim, na verdade, eu estou acompanhando esse legado, né? Eu acho que eu Sim. faço parte disso, mas um legado de autoestima, né? Um legado de reconhecimento da sua beleza, um legado de reconhecimento do quanto a sua cultura, né? Do quanto a cultura preta ela foi e sempre vai ser importante para o crescimento da humanidade, em vários sentidos. E o quanto é necessário você buscar o seu protagonismo. Porque é uma coisa que, infelizmente, a sociedade não vai te dar de mão beijada, mas que a gente está construindo uma nova geração, né? A gente está deixando um legado para novas gerações, né? Que mais à frente vão estar, né, com mais poder e com melhores condições do que nós para poderem defender suas próprias narrativas, né, artisticamente, no meio da medicina, no meio da advocacia, no legislativo, na política, seja lá onde for necessário, sabe? Então é sobre isso, né? Sobre esse legado, né? Ok. Com certeza, e partilho como professor de história, sociologia, enfim, trabalho isso muito com os meus alunos para que a Maravilha. gente só vamos ter uma sociedade de fato justa quando a gente naturalizar a presença de homens negros e pardos em todas as funções, quando isso não for a exceção da regra, e sim o normal, porque aí a gente vai estar, né, tendo espaço, mas essas oportunidades, como você falou, não têm sido muito facilitados pelo Estado, né? Então a gente continua tendo que falar sobre isso, né? Dar aulas sobre isso, criar leis para a gente poder que isso se torne algo normal, natural, né? Que Assim, não, né? incessantemente, viu, Guilherme? Porque assim, a gente não pode se calar, né? E nem não podemos nos manter omissos, né? Com relação a tudo que a gente vem observado já há tempos, né? Porque a gente está aqui para evoluir, para quebrar essas barreiras mesmo, sabe? A gente precisa se colocar, né? É necessário que você se coloque. Você vê, porque não é só o Estado que não ajuda nisso, não, sabe? Mas em várias células sociais eu vejo que isso ainda é um tabu a ser quebrado, principalmente no meio artístico. Porque eu fiquei chegou um momento ali na Rede Record que eu percebi que só me dava um bandido para fazer.
O primeiro personagem que eu fiz lá foi um bandido. Então, assim, fez bandido bem, vai fazer bandido a vida toda. Quando chegou, assim, no terceiro que me ofereceram, eu falei, olha, gente, eu não quero. Ah, mas por quê? Eu falei, porque eu não quero mais interpretar bandido, não quero mais interpretar um homem preto nesse país que precisa segurar uma arma na mão, né, para se sobressair ou conquistar suas coisas. Eu quero interpretar médicos, eu quero interpretar advogados, eu quero o protagonismo. Eu quero fazer personagens importantes, eu quero fazer um empresário. Poxa, me bota um terno e gravata aí, galera. Vambora, eu seguro essa onda. Eu não vim só para fazer isso, mas assim, foi necessário me colocar. E até hoje, né, eu me coloco. Eu sempre falo, galera, pelo amor de Deus, não me dá personagem bandido nem policial que eu não vou fazer mais. Só se valer muito a pena, né? Tá. Óbvio que a gente também sabe ser maleável, né? Mas no final das contas, Guilherme, cada um, né, tenta fazer assim no seu universo o que é necessário para a mudança, né? O ideal é que a gente seja a mudança que a gente quer ver na sociedade. Pô, E Deus deu uma voz para a gente colocar, né? isso aí. E vamos colocar e vamos usar. Com Deixa eu falar um certeza. negócio. Todo episódio tem um título. E aí eu queria saber de você se você tem alguma cena assim, enfim, de todas que você fez, mas uma assim que você, pô, essa é do meu coração, para que a gente possa pensar aqui um título para o episódio, para esse episódio que a gente está Uma cena, construindo mas você aqui. fala relacionada ao filme, ao Ao Tropa? filme do Tropa 1, uma daquelas cenas, de repente, que você. Cara, uma daquelas cenas, assim, eu não sei se uma das cenas do filme, assim, que me marcou mesmo, Guilherme, foi uma coisa com Lula Carvalho. Óbvio, né? Eu tive, assim, uma relação de irmandade, assim, muito pura e muito verdadeira com o Caio Junqueira, sabe? O Caio me ensinou muito, me orientou muito, me acolheu, cara, me recebeu na casa dele como um irmão. Mesmo depois do Tropa, a gente tinha contato, a gente conversava muito. Então, assim, o que fica para mim, assim mesmo, assim, desse filme é a minha relação com o Caio, cara. Óbvio, tem muitas outras Tá, coisas, né? Mas eu ressalto isso. Assim, essa minha relação verdadeira, de amizade verdadeira, e das cenas que o Neto e o Matias tinham juntos, porque aquilo ali foi impresso no filme porque eu e o Caio nos conectamos mesmo, cara. Nós descobrimos assim que éramos irmãos de alma, sabe? E aquilo ali ajudou muito para as cenas, né? Para a relação dos dois ali no filme, né? Mas tem uma coisa que aconteceu, cara, assim que me marcou. Uma vez, cara, eu estava filmando, se eu não me engano, ali no Chapéu Mangueira, a gente estava dentro de uma casa assim, em construção, e eu estava. Eu lembro de não estar num dia muito bom, sabe? Uma coisa familiar, talvez. E eu lembro de estar assim parado, pensando no que eu ia fazer, e o Lula estava marcando a cena, o Lula Carvalho, sei. o diretor de fotografia, né, do nosso filme. E ele estava ali com o fotômetro na mão, olhando, né, marcando a cena, marcando a luz e tal. Aí, de repente, ele olhou para mim, cara. E assim, no meio daquele turbilhão todo, né, onde estava todo mundo trabalhando, né, correndo para fazer a cena, ele foi o único que teve a sensibilidade de perceber algo e olhar para mim e falar assim: Ramiro, tá tudo bem com você, cara? Para você ver a sensibilidade, né, de um artista, né, de um fotógrafo, né? O cara tá conectado com tudo, né? Eu falei, não, Lula, pô, tô com alguns problemas aqui, mas vai resolver, o trabalho tá sendo legal aqui, tá ajudando e tal. E ele falou, pô, cara, qualquer coisa eu tô aqui, viu? Se você precisar conversar, tô aqui. Aquilo ali me marcou muito, sabe, cara? Assim, pô, uma coisa que você não falou para ninguém, de repente o cara percebe que você não tá muito legal e se coloca à disposição para te acolher, sabe? Para te ouvir ou te dar conselhos e tudo mais. E aquilo ali me marcou também, cara. Eu não sei qual o nome do episódio isso daria, né? Mas são essas histórias. Vamos pensar aqui. Agora virou tarefa para mim aqui. Cara, se você quiser, eu posso te dizer mais uma aqui. Não sei como é que tá o nosso Fala, tempo. fala. Temos um tempinho ainda. Cara, eu tava com milha em Cortaz, uma vez esperando para fazer uma cena. Inclusive, foi no dia que você gravou a sua cena lá do Marimbondo, né? A gente estava gravando ali na Figueiredo de Magalhães, ali, né? Perto do Copadó. E aí eu totalmente faixa branca, né? Ali, né? Inexperiente, veio um cara da produção
e me ofereceu uma cadeira para eu sentar. E eu todo envergonhado, né? Falei assim, não precisa não, tá tudo bem, aquela coisa, né? A gente vem com aquela educação de favela, né? Tipo, né? De ser respeitoso e tudo mais. E o Milen olhou, falou assim, Ramiro, chega aqui, deixa eu trocar uma ideia com você. Ele falou assim, cara, você tá vendo aquele cara ali que te trouxe a cadeira? Eu falei, sim, claro. Aí ele falou, cara, ele só te ofereceu a cadeira porque é o trabalho dele, entendeu, amigo? Então, assim, cara, se você não sentar, o pessoal da produção lá vai achar que ele não fez o trabalho dele. Então, cara, aceita a cadeira, fica de boa, entendeu? O cara tá fazendo o trabalho dele. As pessoas aqui gostam de você, mas o cara tá te oferecendo a cadeira porque é trabalho dele, entende? Então, aceita de boa. Aí ele olhou assim, mas só não acredita. Grande, Sabe? Ele grande falou, só não Milen, né? acredita, cara. Só não entra numa aí de... Eu entendi o que ele quis dizer, sabe? Sim. Não entra numa de acreditar que você é o cara, que você é fodão, que você é isso, que você é aquilo. Só recebe, fica de boa e agradece. Essa Show. foi uma das coisas também que me marcou. Legal. Deixa eu te perguntar, você fez aquela novela lá da Record dos Bombeiros também? Você lembra? Não, cara, essa eu não fiz. Tá, eu Essa eu não lembro fiz. de um set, acho que o Milen fez, e eu Aham. participei também lá brevemente, lá, enfim, eu estava com essa Uhum. memória, você falou de Record. André, eu queria que para a gente encerrar aqui, que você mandasse um alô para todo mundo, né? E como é que você está aí? Já está no Gênesis? Ainda está? Já terminou sua participação? Então, para você mandar um abraço e dizer o que você está aprontando por aí. Rapaz, eu tô para gravar meu segundo disco agora, né? Surpresa. Deve sair lá para 2022. A gente está tirando esse ano para produzir, né? Entender como é que vão ficar, quais os planos que a gente vai fazer para esse disco. Estou com alguns projetos também cinematográficos para saírem esse ano, né? Mas a gente está esperando por conta da pandemia, de tudo que a gente, né, já sabe. E infelizmente, né, atrasou muito as produções cinematográficas, né, e prejudicou muito, né, o audiovisual. Não só a pandemia, mas, enfim, o Estado também, né? Infelizmente a gente está com um genocida no poder, né? Enfim, não dá para deixar de falar o que a gente tem para dizer. Concordem ou não, essa é a minha opinião e respeito a de qualquer um. É, é, mas meu projeto, assim, projeto pessoal meu mesmo, assim, é o meu disco e estou engatilhado para alguns projetos cinematográficos e algumas peças de teatro. Meu trabalho na Rede Record já terminou. Eu interpretei o Faraó, né, em Gênesis, já entrou no ar, já saiu, a novela segue. Recebi um convite aqui, um convite de uma emissora para trabalhar, mas estou esperando resposta também. Mas estou aqui movimentando, continuo me exercitando, continuo estudando, continuo montando os meus planos, né? E o recado que eu tenho para dar para as pessoas, né, é que, cara, a vida é muito curta, Guilherme. A vida é muito curta, né? Esse momento que a gente está passando, nesse momento que já está durando aí, já está indo Sim. para 2 anos, né? É um momento que, óbvio, né, machucou muita gente boa se foi. É um momento também para a gente reivindicar e botar aí em xeque o que está errado. É um momento realmente para a gente se mexer, botar a cara mesmo para as mudanças acontecerem, não nos mantermos omissos. Mas é um momento também para a gente olhar para muita coisa boa que a gente tem do lado. E quando eu digo isso, eu falo da nossa família, falo dos nossos amigos verdadeiros, falo dos nossos filhos, das nossas crianças, falo dos nossos projetos, falo da nossa saúde, falo das nossas repetições de padrões, né, negativas que têm que ser quebradas e melhoradas, falo também de cura, falo também de espiritualidade e falo também de amor ao próximo, cara. Então, é um momento realmente assim para a gente se apegar muito a Deus, mas falo desse Deus, né, que está aqui, que está em todo mundo, e deixar ele brilhar para a gente realmente fazer desse mundo um mundo melhor, cara. E não deixem de acreditar nos seus sonhos, cara. Tornem ele realidade através
Tornem os seus sonhos realidades através da resiliência, através do estudo, através de muito estudo, através da prática, da repetição. E se você não tem dinheiro, cara, você tem boca, né? Entenda qual que é a moeda de troca para você adquirir conhecimento. Quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha dinheiro. E eu encontrei meu primeiro professor de teatro e falei para ele, olha, cara, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer para você me ensinar teatro e eu poder aprender aqui com você, sabe? O que eu posso te dar em troca, sabe? É lavar uma louça, lavar um banheiro, ser seu assistente, sabe? E assim eu comecei a fazer teatro, sabe? Ele me fez uma proposta na época. Então, assim, quando você não tem dinheiro, você tem a coragem, né? E a coragem muitas das vezes supera a inteligência. Então, sejam corajosos, sejam fortes, corajosos. Bota Deus na frente em tudo que você fizer, acredita no seu sonho e vai, porque é possível. O universo, cara, ele é tão generoso que se você vibrar positivo, imaginar tudo que você quer realizar na sua mente, ele vai te dar a chance de alguma maneira de realizar, cara. Sabe? Agora, se você vibrar positivo, se você vibrar negativo, é o que você vai ter também. Então, cuidar da saúde, da mente, do coração, família em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar e vamos que vamos. André, muito obrigado pela nossa conversa. Com certeza vou torcer para que a gente possa se encontrar nos sets aí no futuro. Bota né? fé, meu amigo. Para que a gente possa trabalhar e trocar essa energia boa. E com certeza todo mundo vai curtir muito a conversa com a tropa que a gente teve aqui. Valeu. Maravilha, Guilherme. Obrigado pelo convite. Um grande abraço, meu amigo. Falou. Se você curtiu esse vídeo e toda a nossa série, coloque aqui nos comentários que atores você gostaria de ver na segunda temporada de Conversa com a Tropa. Curta, compartilhe, porque essa série ainda tem muita história para contar. Quero mandar um abraço para Alex Silva, de Brasília, Distrito Federal, e Gabriel Fornari, de Palhoça, Santa Catarina. Um abraço também para Miguel Raiol, de Macapá, capital do Amapá, e para todos os membros do grupo Memes Tropa de Elite Oficial, página lá do Facebook. Aqui nos despedimos dessa primeira temporada de Conversa com a Tropa. Foi muito bom ter a sua companhia. Em breve, vamos voltar com mais atores e quem sabe até as atrizes que participaram do filme participando aqui da nossa série. Então, até breve e até a segunda temporada de Conversa com a Tropa. Um abraço e até lá!